Olá, Elisandra Rigger aqui mais uma vez para a leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Ontem nós lemos o capítulo 3 e ele nos trouxe uma grande reflexão dentro das nossas vidas. O que estamos passando, o que temos passado, o que vamos passar, né? E o quanto ela pode nos ensinar e como nós temos reagido às situações que têm se colocado e têm se aberto nas nossas vidas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que fala sobre o jejum e a oração entre os judeus, o que a Esther fez e como é que ela ficou quando ela ficou sabendo daquilo que tinham armado, aquela armação diabólica, né, de Amã contra o povo judeu, contra Esther realmente, contra o seu povo. Então vamos lá. 4. Mordecai pede a ajuda de Esther. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Isso era comum naquela época, tá, gente? Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar no palácio. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Olha que tristeza, gente. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Com razão, né, minha gente? Olha só, que tristeza. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então, ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio, e Mordecai lhe contou tudo o que tinha acontecido. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther e que explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido e Esther mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai. Veja só, gente, olha só o coração dessa mulher. Ela falou assim: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não manda me chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu estiver de morrer por causa disso,
eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que a Esther havia mandado. Uau, que mulher! Agora eu gostaria que vocês imaginassem a dor dessa mulher ao saber da armação de Amã. Imaginem a dor do seu coração, imagina quanta coisa ela pensou. Ela começou a pensar qual seria a melhor forma de resolver o problema, de resolver aquela situação, afinal ela era rainha. E ela quis seguir rapidamente a orientação do seu primo, de ir lá falar com o rei, mas aí ela lembrou que todos os homens ou mulheres que se achegassem na presença do rei sem ser chamados seriam condenados à morte, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro. E ela lembrou que ela não tinha sido chamada 30 dias diante do rei. Eu creio que ela tinha em seu coração a vontade de fazer algo rápido, a vontade de resolver aquele problema e com o mesmo tempo com aquela dor no coração. E Mordecai ainda lembrou que pela sua fé Deus livraria até o povo. Ele acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa, que ele não ia permitir a destruição de todo o povo, mas com certeza ele, Mordecai e sua prima seriam mortos se ela não fizesse nada. Imagine a pressão no coração da Esther. Imagine como estava o seu coração, né? E ela, em um ato de sabedoria, decidiu não olhar para ela própria. Ela decidiu não olhar para sua raiva, não olhar para o seu ódio, não alimentar esses sentimentos. Mas ela teve uma decisão muito sábia. Ela convocou o seu povo para jejuar e orar por 3 dias. E ela tinha certeza que Deus a iria encher de graça e de muita sabedoria. Eu acredito que ela não sabia o que ia acontecer. Eu acredito que ela estava com medo. Eu acredito que o seu coração estava aflito. Mas ela não olhou para ela mesma. Ela simplesmente escolheu afundar o seu orgulho, engolir a sua dor e confiar que Deus faria o que era o melhor. E nós, quando nós precisamos dizer não para o nosso orgulho, dizer não para aquilo que as nossas mãos podem fazer, dizer não para aquilo que a nossa raiva, a nossa ira quer pôr para fora, quanto nós aprendemos que precisamos abrir mão de fazer do nosso jeito, de fazer conforme o nosso desejo e escolher por deixar nas mãos de Deus. Aonde você tem buscado ajuda? Aonde você tem buscado inspiração? Aonde Deus tem tocado no seu coração? Ou você tem deixado o seu próprio ego falar por você mesma e você ter decidido tudo na hora que você quisesse? Ah, gente, como essa história nos ensina, como essa história nos ensina. Eu quero deixar todas essas questões para você pensar. Eu quero que vocês estejam ruminando isso na mente de vocês, dentro do seu íntimo, para que realmente nós possamos sair dessa leitura transformadas, querendo imitar Esther, porque a Bíblia foi feita para isso. É um livro de sabedoria, é um livro que nos traz conhecimento, é um livro que nos mostra como devemos agir. E ele já sabe do resultado, e isso é maravilhoso, mulher. Vamos aprender enquanto há tempo. Vamos fazer o melhor. Vamos nos colocar como mulheres sábias diante de Deus e realmente e poderosamente deixar a mão poderosa de Deus decidir a nossa vida. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa mulher agora, Pai. Toca em seu coração, que ela venha ter, Senhor Jesus, uma experiência contigo na leitura desse livro, não por mim, Senhor, porque eu sou apenas um vaso que estou sendo usado, mas porque Tu, Espírito Santo, está aí com ela nesse momento e eu posso sentir, Senhor, a Sua presença poderosa. Eu sinto a unção que vem de Ti, porque Tu está nos ensinando, Tu está transformando a vida de mulheres através desses capítulos, Deus, e eu creio que Tu é fiel para cumprir a boa obra na vida de cada uma. Deus, em nome de Jesus, derrama agora o Teu poder sobre a vida de cada uma e que cada uma possa sair daqui, Senhor, renovada, cheia de fé e confiança,
sabendo que Tu és um Deus que nós podemos amar e confiar em todos os momentos, dos mais fáceis aos mais difíceis, mas sabemos que Tu está à frente de tudo. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Até amanhã, no próximo capítulo desse livro tão especial. Eu aguardo você. Um beijo no seu coração.